Amada família, iniciamos na última quarta-feira a nossa caminhada quaresmal, quando a igreja na quarta-feira de cinzas abria as portas da quaresma e já nos convidava através do grande sinal que é a colocação das cinzas sobre a nossa cabeça. A igreja nos chamava à conversão, a refletirmos sobre as nossas atitudes, as nossas palavras, o nosso modo de pensar, de agir, de sentir, e que pudéssemos perceber o que não está bem, para que possamos consertar neste caminho que nos leva à nova vida, que é a Páscoa. A quaresma é o caminho pelo qual temos que atravessar para chegarmos à nova vida, que é a Páscoa, a ressurreição, a vida nova que Cristo nos oferece com a sua própria ressurreição. E hoje nós percebemos que nosso Senhor Jesus Cristo, através deste Evangelho, Ele se aproxima muito de nós, muito dessa nossa realidade frágil de ser humano, que a cada momento somos atacados por diversas tentações. Quem não é tentado? Quem não é tocado por Satanás? Amados, todos nós somos tentados a cada instante, e nosso Senhor Jesus Cristo mostra que Ele também foi tentado. Mas a cada tentação, Ele revidava Satanás com resistência, com força, usando até mesmo as palavras das Sagradas Escrituras. Nosso Senhor Jesus Cristo, a cada tentação, Ele dizia não. E nós vamos perceber que as tentações de nosso Senhor Jesus Cristo, elas estão muito ligadas àquilo que depois Ele vai nos ensinar como caminho quaresmal: a oração, o jejum e a esmola. A cada tentação, nós vamos perceber que Jesus nos ensina a resistir através destes 3 exercícios que Ele falou para nós, que Ele nos apresentou na quarta-feira de cinzas: o jejum, a oração e a esmola. Bem, na primeira tentação, Satanás se aproxima de Jesus no momento em que Jesus está com fome, e ele diz a Jesus: transforma estas pedras em pães. E Jesus responde com as Sagradas Escrituras: não só de pão vive o homem. E depois Jesus vai nos ensinar que através do jejum nós alcançamos a resistência. Nós nos tornamos mais resistentes às fraquezas do corpo. Então, se nós conseguimos dizer às vontades do nosso corpo não, nós vamos chegar a um momento em que até mesmo as tentações mais fortes nós conseguiremos também resisti-las. Então, o jejum que Jesus nos ensina, Ele fez durante 40 dias num deserto. Desde o momento em que Ele sai das águas do Rio Jordão, quando ali João Batista o batizou, e Jesus, tomado, repleto do Espírito Santo, Ele vai para o deserto. Por que Jesus foi para o deserto e ali permaneceu 40 dias? Porque no deserto Deus fala. Jesus queria estar sozinho, e o deserto era o melhor lugar onde Ele poderia falar e ouvir. E na verdade Jesus queria saber de Deus qual era o projeto, quais eram os planos que Deus tinha. E a partir daquele momento que Jesus sai do deserto, aí sim Ele começa a sua vida pública, porque até então Ele não tinha ainda começado a pregar, a curar, a mostrar os sinais de que Ele era o Messias, o Filho de Deus. Na segunda tentação, o diabo leva Jesus ao alto e mostra todos os reinos da terra. E diz que ele poderia ser o dono de tudo aquilo. O inimigo tenta Jesus querendo que ele o adorasse. E se você me adorar, eu te darei todo o poder. Em todos esses reinos, você será o maior homem de toda a face da terra. Mas o inimigo não consegue, porque Jesus responde com as Sagradas Escrituras: adorarás somente ao Senhor teu Deus. Amada família, diante desta tentação, nós percebemos a nossa fragilidade humana quando tantas e tantas vezes somos seduzidos pelas tentações do ter, do poder. Quantas e quantas vezes o ser humano se vende pelos bens materiais, que muitas vezes não trazem nem alegria, muito menos a paz. Traz o peso de consciência, traz a perseguição, traz a prisão, traz
a inquietação do coração, traz a vergonha. Quando o ser humano quer ter, ele se esquece de que a verdade a qualquer momento pode aparecer. E assim nós vamos percebendo na vida cotidiana e até mesmo nos noticiários de TV, pessoas que se iludem com o ter e acabam se enfiando por um caminho que depois virá o sofrimento. Essa semana, tão em evidência nos noticiários da TV, aquele rapaz que fazia ele o desvio do aluguel social. Milhões que ele foi desviando de pessoas que precisavam daquele dinheiro para ter onde morar, e aquela pessoa desviava aquele dinheiro. Isso daí é somente um grãozinho de areia em meio a tantos e tantos que fazem o mal. Talvez você que me ouve agora, às vezes nem mesmo tenha percebido que muitas vezes você vem cometendo certos erros, vem desviando, né, o teu coração, a tua vida do caminho da honestidade. Quantas vezes a gente ouve as pessoas falarem do gato de água, gato de luz, e acham que isso é normal, roubar. As empresas têm muito dinheiro, tá bom, mas eles podem descobrir, e vem multa, vem a vergonha. E quantas vezes você deveria dar o bom exemplo a teus filhos, a tua família de honestidade, e você por tão pouco, você vende a sua honestidade. Você vende o teu coração. Você se afasta de Deus. Então, amada família, o Senhor Jesus, através da esmola que Ele nos fala nos exercícios espirituais de Quaresma, Ele nos mostra que devemos nos desprender de tudo que é bens humanos. E devemos nos preocupar muito mais dos bens que Deus pode nos dar. E os bens que Deus pode nos dar, ninguém nunca vai nos tirar. Quantas e quantas vezes eu vi, vocês sabem que eu trabalhei, né, durante 6 anos até a jornada começar, né, eu trabalhei 6 anos dentro de um presídio somente de policiais, né? E ali eu me encontrei com tantas pessoas que tiveram tudo, homens que foram muito ricos, e agora estavam ali dentro da prisão, com todos os seus bens confiscados, passando necessidade, precisando da ajuda de amigos, de familiares, sem dinheiro até mesmo para poder pagar um advogado, e quantas vezes até mesmo, de alguma forma eu também ajudei. E ali a gente percebia que a ganância pelo ter faz com que o ser humano se torne uma pessoa cega. A pessoa não consegue mais pensar em outra coisa senão o ter. E depois quando cai, porque esse ter vai levá-lo pelos caminhos errados, o desejo de ter, a ganância, cega o ser humano e ele vai fazer o que for preciso. Quantas vezes foram pessoas assassinadas, sequestradas, e a pessoa se torna totalmente um monstro. E quando se enxerga, quando vê que não tem nada, e que vendeu a liberdade, vendeu a paz, por algo que nem mesmo mais tem e pode usufruir. Então nosso Senhor Jesus Cristo nos chama: abra os olhos, seja honesto, se desprenda dos bens materiais, porque se eles não vierem de forma lícita, honesta, eles não vão te trazer felicidade, eles não vão te trazer a paz, você nunca vai ter tranquilidade, você vai sempre viver com medo, angustiado. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele diz não a Satanás diante desta tentação do ter. E na terceira tentação, Satanás leva Jesus ao alto do templo de Jerusalém, e aí tão esperta e astutamente, para que a gente saiba que o demônio conhece as Sagradas Escrituras, ele percebeu, cada tentação
Jesus me responde com uma passagem bíblica. Agora eu vou inverter as coisas. Eu vou usar passagens bíblicas. E quero ver se ele vai conseguir se sair dessa. Dessa vez eu vou conseguir que ele caia na minha armadilha. Então percebam que o demônio ele age de muitas formas. Ele tenta de todo jeito nos derrubar, nos afastar de Deus. Então Satanás diz a Jesus assim: olha aqui, Jesus, se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado, e ainda mais, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Então o demônio usa o Salmo 90, o Salmo 90 para seduzir Jesus. Mas Jesus responde ao demônio dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. E aqui nós percebemos que somente vamos alcançar essa graça de dizer não a Satanás nos momentos em que ele mesmo quer que nós reneguemos a Deus, que nós não confiemos em Deus. Quando ele embaralha a nossa vida, atrapalha a nossa vida, o demônio quer que nós pensemos o seguinte: Deus te abandonou, Deus não existe, Deus esqueceu de você. Essa é a armadilha de Satanás. Ele causar transtornos em nossa vida, atrapalhar, colocar nossa vida de cabeça para baixo, para que nós percamos a fé. E tenha certeza que nos momentos de tribulação e de reviravolta da vida, sempre vai aparecer alguém para te dizer: Deus não existe. Querer te levar para outros caminhos, para que você, ao ir por outros caminhos, você esteja renegando, excluindo Deus da sua vida. Sempre vai aparecer, amados. É, como dizia o ditado popular bem antigo, é batata. É batata. É certo que vai aparecer alguém no momento difícil da tua vida para dizer: olha, eu conheço um lugar que vai conseguir te ajudar. Eu conheço uma pessoa. Eu sei uma coisa que você pode fazer para resolver. Eu fui num tal lugar e resolveram. Olha, em 3 dias você resolve essa situação. Sempre vai aparecer, amados. Satanás sempre vai mandar um enviado dele, um secretário particular, para te iludir, para te levar pelos caminhos errados. Então nós precisamos resistir através da oração, porque através da oração nós colocamos totalmente a nossa confiança no Senhor. E aquilo que hoje nós rezamos no refrão do Salmo responsorial: em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Não tenha dúvida que nas tuas dores, em todos os momentos, Deus permanecerá junto de você. Nós não estamos sozinhos, amados. Não estamos sozinhos. Depois de uma noite de sofrimento, de choro, de lágrimas, de lamento, virá a tranquilidade, a certeza, a vitória no amanhecer de um novo dia. Tenha essa certeza. Não estamos sozinhos. Deus está conosco. Eu te convido nesse momento de oração, de reflexão, que você peça a Deus força, coragem. Senhor, eu quero resistir. Eu quero, Senhor, vencer as seduções, as tentações que eu enfrento no meu dia a dia, Senhor. Em casa, no trabalho, na rua. Eu quero resistir. Eu não quero mais vender a minha alma a Satanás. Eu quero ser fiel. Eu quero ser teu servo.